o suor do teu rosto. A exploração sagrada no altar do capital. Há uma sentença bíblica que ecoa através dos milênios como uma maldição e, paradoxalmente, como uma promessa. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Gênesis 3:19. No seu contexto original, era a consequência do pecado original, a marca da queda, o trabalho árduo como uma condição inevitável da existência humana. Mas na distorcida alquimia moral da nossa era, esta sentença foi sequestrada, lavada e reformulada. Transformou-se no mais perverso dos mantras capitalistas. A glorificação do esforço pelo esforço, a santificação da exploração e a ideia de que sofrer por um salário de miséria é não só inevitável, mas virtuoso. E você, homem ou mulher do século XXI, aceitou esta doutrina com a devoção de um noviço. Não apenas vive com o suor do seu rosto, como se ajoelha e agradece por ter o privilégio de suar por uma migalha. A maldição bíblica foi tão completamente internalizada que você a confunde com o próprio sentido da vida. A sua exploração não é apenas econômica, é espiritual, psicológica, total. E a distorção da maldição, de Adão ao assalariado. Para Adão, o suor do seu rosto era para o seu próprio sustento. O suor caía da sua testa diretamente para a terra que ele cultivava para si e para a sua família. Havia uma ligação tangível, imediata, entre o esforço e a recompensa. O suor era penoso, mas era seu. O que aconteceu? A maldição foi subcontratada. Hoje você sua não para colher o seu próprio alimento, mas para gerar lucro para um patrão, um acionista, um fundo de investimento anônimo cujo nome você nunca saberá. O suor do seu rosto não irriga a sua própria terra, irriga o jardim de outra pessoa. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia. O seu corpo cansa-se, a sua mente esgota-se, a sua alma definha. E no final do mês, recebe um salário que, quando muito, paga as contas e mantém você vivo o tempo suficiente para voltar a trabalhar no mês seguinte. É um pacto faustiano moderno. Você vende o seu tempo, a sua energia, os melhores anos da sua vida em troca de uma sobrevivência medíocre. E o mais chocante, você é ensinado a ser grato por isso, a agradecer ao patrão pela oportunidade, a sentir-se sortudo por ter um emprego. A maldição tornou-se um favor. A exploração, uma bênção. Segundo, a liturgia da exploração, como eles vendem a sua própria corrente. O sistema não é mantido apenas pela força. É mantido por uma elaborada liturgia que convence você de que a sua jaula é, na verdade, um trono. O culto do hustle e do mindset. A linguagem da superação pessoal foi cooptada para servir à exploração. Você não está a ser explorado, está a construir o seu império. Você não está exausto, está a fazer hustle. Você não sente o peso da precariedade, tem o mindset de sucesso. Esta retórica tóxica coloca a culpa exclusivamente em você. Se o seu salário é baixo, é porque você não se esforçou o suficiente. Se está cansado, é porque não geriu bem o seu tempo. A estrutura exploratória é apagada da equação. A responsabilidade é individualizada e a exploração é transformada numa falha de caráter sua. A falsa meritocracia. Eles vendem-lhe a ideia de que o mundo é justo e que o esforço é sempre recompensado. É a mais vil das mentiras. O sistema é construído para que o suor do seu rosto enriqueça o dono da empresa. Enquanto você se mata de trabalhar, o valor que você gera, o valor que excede amplamente o seu salário, é apropriado por outrem. O seu chefe pode até dar-lhe um tapinha nas costas e um bônus simbólico no Natal, uma migalha do banquete que você cozinhou. E você agradece, emocionado pela esmola. Você é como um escravo que agradece ao Senhor pela chapa de ferro que acorrenta os seus pés. A dívida como grilheta moderna. Você não é pago o suficiente para viver com verdadeira dignidade, mas é encorajado a gastar. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos de carro e de casa. Estas dívidas são as novas grilhetas.
Elas tornam-se a razão pela qual você não pode arriscar, não pode protestar, não pode sequer pensar em deixar o emprego que odeia. O suor do seu rosto já está comprometido meses, até anos, antes de sequer escorrer. Você trabalha para pagar por uma vida que não tem tempo para viver porque está demasiado ocupado a trabalhar. 3. A Síndrome de Estocolmo Econômica. Porque você agradece ao seu carcereiro. O momento mais obsceno deste ritual de autoflagelação coletiva é o muito obrigado. O obrigado ao patrão que o explorou. O obrigado pelo emprego que o esgota. O obrigado pelo salário que não reflete o valor que você cria. Isto não é gratidão. É síndrome de Estocolmo econômico. Você identifica-se com o seu explorador porque a alternativa, encarar a realidade crua da sua exploração, é demasiado aterradora. É mais fácil acreditar que você é um colaborador valorizado do que admitir que é um recurso descartável. É mais fácil agradecer por uma migalha do que lutar pelo pão inteiro que é seu por direito. A gratidão, uma virtude tão nobre, foi pervertida numa arma de subjugação em massa. Eles convenceram-no de que a sua dignidade reside em ser explorado com um sorriso nos lábios. Conclusão: reclamar o suor do teu rosto. A verdade bíblica original carregava uma semente de dignidade. O fruto do teu trabalho era teu. A distorção moderna roubou-te isso. A verdadeira virtude, o verdadeiro trabalho digno, não é suar por um salário que não chega. Não é agradecer por ser explorado. Não é glorificar o cansaço que te impede de viver. A verdadeira virtude é reconhecer que o suor do teu rosto tem valor, e que esse valor deve ser integralmente teu. É exigir uma remuneração justa que te permita não apenas sobreviver, mas viver com abundância. É recusar-se a ser grato pela exploração. É organizar-se com os teus colegas, exigir melhores condições, lutar por uma fatia maior do valor colossal que geras em conjunto. É entender que você não é um recurso humano. Você é a fonte do valor. Sem o suor do seu rosto, as empresas colapsam, as economias param, os lucros dos acionistas evaporam. Chega de agradecer pelas migalhas. Chega de glorificar a sua própria exaustão. É hora de parar de rezar no altar do capital que te consome. É hora de relembrar a antiga verdade. O suor do teu rosto existe para servir a tua vida, não o lucro de outro. Exija o pão que é seu, todo ele. E pare de agradecer a quem lhe rouba o prato da mesa. Se esse conteúdo fez sentido para você, e então já deixa o seu like e inscreva-se em nosso canal, então até o próximo vídeo.